nesse aqui, porque está com esse. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz, alegre pela oportunidade que Deus Ele nos concede nesta noite. Quero agradecer ao pastor desta congregação, o nosso presbítero Jairo, que Deus continue abençoando ricamente. Nesta noite, eu poderia dar um discurso bonito, polido, na intenção de impressionar vocês. Mas eu prefiro seguir a proposta de Deus para esta noite. Sempre que eu recebo oportunidades como esta, eu tenho a preocupação de perguntar a Deus o que dizer. Porque quem conhece a sua igreja é Ele. E enquanto orava, Deus me trouxe um pensamento à mente em que há indagações que surgem em nossa alma que não é fruto do nosso intelecto, mas são interferências diabólicas, na intenção de nos ferir e nos matar espiritualmente. E para não ser atingido, é preciso usar o escudo da fé. E eu fiz uma pergunta a Deus, eu disse: e por que há aqueles que aparentam usar, mas no meio do caminho se prostram? E ele me respondeu de automático: porque muitos escudos estão deteriorados. Se você fazer uma visita no 16, no quartel do Exército, você vai ver que tem aquele grupo que está responsável pela manutenção das armas, lubrificando e fazendo os trabalhos necessários para o bom funcionamento. Um escudo de metal, ele precisa de manutenção. E se não houver o devido cuidado, o ferro enferruja. E há perigo do soldado se ferir e morrer de um tétano. E assim é o escudo da fé. Quando a gente não ora, não procura ler a palavra de Deus, não jejuma, não consagra, há um grande risco de ficarmos pelo caminho. Mas eu quero dizer algo aqui nesta noite. Que esta noite no Rangel é uma noite de revista de Deus. Deus, Ele lhe dará a liberdade nesta noite
de pegar as armas espirituais que Ele lhe oferece. E Ele vai nos ajudar a vencer as guerras da vida. É Deus quem vai nos ajudar. E anteriormente a este pensamento, ele bradou de uma forma forte no meu coração, dizendo que Ele sabe tornar um crente profundo em sua presença. E me disse que uma das suas ferramentas é a aflição. E não me veio outro texto na mente, se não foi em Salmos 119, verso 71. 67, perdão, e logo após o verso 71. Salmos 119, 67, e logo após o 71. Que está escrito assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos ou preceitos. Neste salmo, o salmista, ele nos revela a pedagogia da aflição. Os ensinamentos que a aflição ela produz em nossa vida e em nosso caráter. E Deus, quando nos dá a direção de falar algo como este, Ele tem o alvo certo. No século presente em que estamos vivendo, temos visto um evangelho de facilidade e triunfalismo, aonde o conceito de aflição fugiu da mente de muitos cristãos. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, nesta noite Ele quer esclarecer algo a nós. Ele diz que antes de ser afligido, ele andava errado. Mas depois do processo da aflição, ele encontrou o caminho. Os cristãos que se submetem à aflição e reconhecem a soberania de Deus em meio à dor, ele nunca é o mesmo depois do processo. O caminho desse salmista estava errado pela ignorância, mas depois de ter o conhecimento através da aflição, ele passou a andar no caminho certo. E o conceito dele sobre isso mudou. E ele diz no 71: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Que coisa maravilhosa. Quando a gente vai observar na Bíblia Sagrada, ninguém chegou ao pódio sem passar por este processo.
Porque alguém que assume algum posto no reino de Deus, sem esse processo de preparação, ele não está apto a nada. Tem aqueles que Deus quer conduzir ele pelo caminho da tormenta e ele resiste a Deus. E ele se torna um crente despreparado. Porque há experiências e habilidades que só são desenvolvidas em meio à aflição. E estas habilidades não tem como comprar e nem barganhar. Porque Deus não aceita barganha de ninguém. Quer receber de Deus? Se submeta à vontade dele. Aí ele vai despertar as habilidades em seu viver. Mas fora isso, não tem outro caminho. E quando eu olho para Davi, Davi foi um moço sem pretensão alguma ao trono ou ao reino. Mas por detrás das malhadas, Deus achou um coração sincero. O óleo caiu sobre a cabeça de Davi. Mas Deus não tirou dele o processo de preparação. Era o homem segundo o coração de Deus. Davi reina logo em Israel? Não. Ele reina em Hebrom e logo após assume o reinado em Israel. O nosso Deus, Ele é Deus de etapas e de processos. Não tem como mudar este conceito de Deus. Mas em tudo isto Ele tem um propósito. Que não é percebido no início do processo. Mas no final, a gente sente o proveito. Saul despertou muitas habilidades em Davi. Porque quando Deus é com a gente de verdade, o que fazem para dar errado em nossa vida dá certo. É Ele quem transforma a maldição em bênção. Davi foi parar na caverna. E qual foi a classe de homens que se juntou a ele? Endividado, abatido de espírito, desgostoso. Aí Deus deu habilidades àquele jovem. E aqueles homens se tornaram um dos seus maiores guerreiros. E o evangelho é isso. Quando Deus tem chamada na vida de alguém, e seja em que área for, Ele vai fazer você sofrer para alguém sorrir. E tem mais, você não pode deixar transparecer não. Porque Ele vai lhe dar graça em meio à fraqueza. Paulo ora 3 vezes para que o espinho seja arrancado da carne dele. E ele diz, a minha graça é suficiente. Aí ele diz, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas perseguições. Qual é a mente natural que vai compreender isso? Nenhuma. Mas é Deus. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. E eu quero lhe dizer algo debaixo do sangue de Jesus. Você não vai sair daqui do mesmo jeito, não. Glória a Deus. Deus, Ele vai no mais profundo da alma do homem. Porque Ele tem poder. É Deus que tem
todas as respostas. Porque Ele, na pessoa do seu Filho Jesus, é a própria sabedoria. Qual é a sua pergunta que Ele não possa responder? Ele tem resposta para tudo, mas o silêncio dele te ensina. E Ele só vai te dizer a causa de tudo isso no tempo certo. Glória a Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Porque Ele cuida de tudo em tua vida. Quando eu olho para José, eu vejo um jovem sofredor, perseguido, desprezado. Mas a causa da túnica de José era a sinceridade no coração dele. José era um tipo de pessoa que não conseguia fazer vista grossa. E quem tem uma comunhão verdadeira com Jesus, esse negócio não dá para ele. Ele trazia mal notícia porque via mais obras. Mas Deus estava de olho em José. Ele sabia que José não ia usar de corrupção quando assumisse o trono. A divisão de José era na faca do temor. Ele ia torando tudinho certinho. E não tinha como dar errado. Aí você fica querendo correr. E Deus te chamando para perto. Eu quero te dizer nesta noite que esse processo é a preparação de Deus. Isto produzirá e resultará alguma coisa na sua vida. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Jesus está aqui, irmão. E eu sinto a presença dele no âmago da minha alma. Oh, glória a Deus! Repito a dizer, esta noite é noite de revista de Deus nesta congregação. Porque os celeiros de Deus estão abertos. E a minha vontade é dispensar na medida certa. E Ele vai me ajudar. Oh, glória! Aleluia! Ele vai fazer algo novo neste lugar. É Deus, o eterno Deus da guerra. É Ele quem vai fazer. Porque Ele mata e não vai preso. Fere e ninguém pede conselho a Ele. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. E me cantorevas. É Deus quem vai fazer. É Deus. Eu sinto uma nuvem de glória. Oh, glória, envolvendo o nosso ser nesta noite. Aleluia. Oh, coisa boa, Jesus. E há dois propósitos da aflição em nossas vidas. Um, Deus permite para nos corrigir, e outro faz parte da preparação. E Deus permite isto para mudar a nossa visão a respeito dele. Em uma reunião sem Jó saber, Deus dá testemunho dele. E Satanás, como ele não tem poder de conhecer o homem por dentro, a não ser pela manifestação das suas obras,
ele vai acusar Jó. Aí Deus disse: eu conheço ele. Então me permita fazer isso. E Deus permitindo. Só que teve momentos na vida de Jó, se a gente for ler de forma calma, a gente vai perceber que ele fica contrariado com aquela situação. E Deus quebra o conceito na mente de Jó. Porque ele estava se achando alguém justo demais, apesar de Deus ter dado este testemunho dele. Aí Deus faz, se não me falha a memória, 77 perguntas a Jó intercaladas de resposta. Não é isso? Aí quebrou o conceito que havia na mente dele. Aí no capítulo 42, olha como a visão mudou. Ele começa a dizer: bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Me humilho ao pó e à cinza. Aleluia. Ah, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus está permitindo isso em sua vida para mudar a sua visão a respeito dele. Oh, glória a Jesus. Os discípulos conheciam Jesus que curava, que fazia coxo e paralítico andar. Conhecia. Mas teve um dia, quando eles adentraram o mar. Se você for estudar na parte geográfica, era impossível daquela tempestade acontecer. Por quê? Os montes não permitiam o vento vir naquele curso para causar a tempestade. Mas quem foi que soprou o vento? Foi Jesus. Eram homens experimentados. Aí Jesus disse: eu vou mudar a visão deles a respeito de mim. E soprando o vento por um curso diferente, aí Jesus disse: agora eu vou me apresentar a ele por cima das águas. Só Jesus pode caminhar ao nosso encontro em meio às águas turbulentas. Ele pode. Ele pode fazer isto e muito mais. E Deus, Ele diz para você nesta noite: aceite o processo. Aceite o processo. Os teus filhos estão em minhas mãos. A tua família está em minhas mãos. O teu emprego está em minhas mãos. Os meus desígnios a respeito de ti não serão alterados. Eu vou fazer. Mas em meio a este processo eu te darei graça. Graça abundante, graça sobre graça, eu te darei graça. Aleluia! Receba a força de Deus nesta noite.
Receba a convicção que ele deu aos mártires, que se submeteu ao sofrimento, mesmo a sua vida estando em jogo. Só Deus gera essa certeza dentro de nós. E o escudo que estava deteriorado, Ele vai refazer nesta noite. Porque Ele tem o polimento certo. E o polimento dele não tem como dar ferrugem. Ele faz da maneira certa. Não tem como Deus errar em suas medidas. Foi por isso que Ele permitiu esse nível de sofrimento em seu viver. Mas, em meio a este sofrimento, Ele nos dá muito poder e graça. É no meio destes processos que vemos os céus abertos. E coisa boa é a gente ser íntimo de Deus. Porque sendo íntimo de Deus, Ele nos usa em qualquer lugar e sem nenhuma restrição. Sabe por quê? Quem é íntimo de Deus se porta da mesma forma aqui e lá fora. Porque muitas das vezes os empecilhos de Deus nos usar lá fora é a nossa má conduta. Mas quando somos íntimos de Deus, ao se acordar pela manhã dizemos: Deus, me ajude a viver da maneira piedosa que Tu deseja. Aí Ele nos usa no ônibus, no metrô, no trabalho, na faculdade, seja onde for. Estamos receptíveis às revelações de Deus. E eu me lembro que no término de uma doutrina, eu fui ao centro com meu segundo dirigente e um auxiliar da congregação. E ali a gente foi caminhando, falando das maravilhas de Deus. E quando eu olhei assim de lado, eu vi uma moça sentada num balanço, que ela não tocava os pés ao chão. Mas ela se balançava numa velocidade tão terrível que aquilo me impressionou. E eu percebi que ali tinha algo de estranho nela. Me distanciei e continuei caminhando. Depois de sentar, o Espírito Santo de Deus é muito lindo. Ele dirige a minha visão a uma extremidade naquele espaço. E quando eu olhei, eu vi um homem vindo à nossa direção. Era um homem real. E ele veio, falando só. E Deus me disse: aquele homem está cheio do diabo. Quando eu escutei essa voz, a gente, por ser humano, a nossa natureza protesta. Mas me tranquilizei. A minha intimidade com Deus estava. E esse é o perigo de não estar em ordem. O diabo envergonha, irmão. Não brinque, não. E ele chegou até nós. Olha a importância do escudo da fé. Chegou elogiando. Tenho visto que vocês são os homens de Deus. Eu deixei ele falar. Se fosse vocês, naquela fornalha, no lugar daqueles 3 jovens, vocês entravam? Aí eu olhei dentro do olho dele e disse: já viesse perturbar? Só bastou dizer isso. O homem se manifestou. E ele disse: o que está em mim é muito forte. E eu cá comigo, ele nem imagina o que está dentro de mim. É mais poderoso ainda. Ele abriu a boca e disse: eu sou o príncipe. Aí Deus me encheu de autoridade, eu me levantei no meio do centro e disse a ele: eu só conheço um, que ele é príncipe da paz.
Pai da eternidade, Deus forte, Conselheiro, Ele é o Emanuel, o Deus conosco é Jesus, o Nazareno, Ele vai embora daqui. Coisa boa é ter o escudo da fé. Porque quando Satanás enviar os seus dardos inflamáveis, a gente temos uma defesa certa. E como eu disse no início, toda aflição, ela resulta algo em nossas vidas. Ou através de nós para alguém. Charles Spurgeon chegou a dizer que as promessas, ela brilham intensamente quando estamos na fornalha da aflição. Que coisa forte. Não é que a promessa pare de brilhar. É porque quando nós estamos abraçando as coisas daqui, se distanciamos da promessa. É porque ela está distante. Não porque ela se distanciou, mas porque você se distanciou dela. Mas ela lhe chama para perto nesta noite. Venha aos passos do quebrantamento, a perto da promessa. Aleluia. E o sofrimento de Cristo resultou para nós a maior esperança que um cristão pode ter. A certeza de vida eterna. O profeta Isaías chega a dizer no capítulo 53 que ele foi moído. Foi levado como ovelha muda ao matadouro. Aleluia. Isso foi por mim e por você. Ele se submeteu àquele processo de dor e de angústia, para nos dar a esperança e a condição de estar aqui nesta noite. Oh, glória a Jesus. Não vale a pena viver distante deste Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus capítulo 12, ele diz: olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, e desprezando as afrontas, sentou-se. Oh, glória a Jesus. E atentando para tais contradições, vocês vão conservar o vosso ânimo. Quer viver bem com Jesus em meio às aflições? Considere o sofrimento dele, que foi maior e mais doloroso. Nesta noite, eu estou com a minha consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido. E eu quero perguntar se há alguém que se encontra afastado ou distanciado dos caminhos de Deus, para reatar ou renovar a aliança nesta noite. Sofrer com Jesus é bem melhor, porque a pessoa do Espírito Santo de Deus, o Consolador, reside em nós e nos consola, nos dá força, vigor. Eu quero perguntar nesta noite se há alguém que quer se voltar para Cristo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito Glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de louvar ao Senhor com toda a mocidade. Pode vir até aqui para frente, toda a mocidade. Os jovens que estiver aí também na nave do templo, pode vir louvar ao Senhor aqui conosco, nesta noite, este culto de adoração a Deus. Aleluias! Vamos louvar ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Pode trazer o microfone.